Olá, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desta feita, eu gostaria de gravar esse pequeno vídeo que eu vou fazer apenas para dar a minha opinião. Muitas pessoas perguntam para mim acerca de comentários bíblicos, né? Pessoas falam assim: pô, pastor Ricardo, me diz aí qual o comentário bíblico melhor que existe. Qual é a sua opinião sobre o comentário bíblico, Novo Testamento interpretado versículo por versículo e o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, né? Qual a opinião do irmão acerca destes comentários? Pois bem, vou dar aqui a minha visão, tá bom? Para vocês, a minha opinião aqui acerca desta questão. O comentário Novo Testamento interpretado versículo por versículo, Novo Testamento, foi o primeiro a sair aqui em língua portuguesa. E eu tenho esta obra, está aqui inclusive atrás de mim aqui, esse azulzinho aqui, pela editora Milênio. Eu tenho essa obra desde a década de 80, desde os anos 80, eu tenho já tenho o privilégio de ter comigo, acompanhando-me durante todos esses anos, esta obra tão importante do Dr. Russell Norman Champlin. E o Antigo Testamento interpretado eu adquiri depois, na década de 90, se a minha memória não falha. Esses daí, inclusive, pela editora Candeia, tá bom? E houve depois um relançamento, porque houve muita reclamação do antigo, que é aquele vinhozinho ali, aquele vinho, tá? São os 7 volumes, né? E houve muita reclamação porque, assim como no Novo Testamento, né, tem lá o texto em português, os versículos, e tem o texto em grego, logo em cima. O Antigo Testamento não colocou o texto hebraico, então houve muita reclamação e tem um relançamento, né, do Antigo Testamento interpretado, versículo por versículo, que esse relançamento já inclui o texto hebraico, que é importantíssimo para você entender a tradução ali, né, as variantes textuais, enfim. Isso é muito bom. E eu glorifiquei a Deus, né? Esse meu aqui não tem o texto hebraico. Ele ainda é daquele da Candeia, que só tem o texto em português. Então, o Antigo Testamento, né, do Novo Testamento, então, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, eu posso aqui considerar como sendo uma boa obra. Uma boa obra. Ele tem, na verdade, 5 volumes que são dedicados ao comentário de Gênesis a Malaquias, e 2 volumes, volume 6 e volume 7, são dicionários de lá dos termos que aparecem lá, mais importantes, né, do Antigo Testamento. Muito bem, eu considero um bom comentário, porque há muitos versículos ali na Torá, no Neviim, no Veneviim, nos Vequetuvins, né, nos profetas e nos escritos, que alguns outros comentários, por exemplo, anteriores, que foram lançados aqui no Brasil, eles não fazem referência, eles pulam, eles não abordam, não têm a coragem de dar assim, pelo menos um parecer. Ou quando dá aquele parecer bem tosco, bem assim indefinido, ou te deixa na mão, literalmente falando, né? Então esse comentário ali do Russell Norman Champlin, que já dorme no Senhor, já dorme no Senhor tem uns 3 anos mais ou menos, que ele já dormiu no Senhor, ou mais. Então ele, pelo menos ele tem essa valentia teológica, podemos dizer assim, essa coragem de enfrentar textos que são considerados difíceis de interpretar, e ele dá uma interpretação muito boa até, muito boa, muito razoável, muito equilibrada, ok? Então eu posso dizer para você, com toda certeza, que o Velho Testamento, ainda que não seja a área do Dr. Russell, Dr. Russell Champlin, ele não era especialista em Velho Testamento. Ele era especialista, a especialidade dele era em Novo Testamento. Ele é doutorado, não é, pelos lá pelos Estados Unidos, né? As faculdades que ele fez por lá, e ele é doutorado em Novo Testamento. Então a área dele é Novo Testamento e não é Velho Testamento. Mas ele se sai muito bem no comentário do Antigo Testamento. No Novo Testamento apresenta-se uma série de artigos introdutórios no volume 1, que é o volume que vai analisar ali
Mateus, né, e Marcos. Então ele apresenta ali muita coisa interessante, muitos artigos introdutórios, né, ali no primeiro volume, e ele sempre traz ali as variantes textuais, aonde está destoando, né, dos textos. Por exemplo, tem textos que, por exemplo, aquela passagem lá do Evangelho de Marcos, por exemplo, que disse Jesus lá, né, que imporão as mãos sobre os enfermos, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados e falarão em novas línguas e tal. Existem alguns manuscritos que eles não têm esses textos. E há uma discussão muito grande com relação a isso. Se foi acréscimo ao Evangelho de Marcos, que os escribas posteriormente tenham feito, ou se está nos manuscritos que saíram da pena lá do evangelista Marcos. Então há essa discussão aí. E ele entra nessa discussão lá também, muito bom. Os comentários dele, assim, a nível de variantes textuais, de exegese de textos, de termos do idioma grego, ele é muito bom. Mas a nível histórico também, né, deixa-me dizer isso, a nível histórico também, ele tem informações históricas muito próprias, muito boas, muito assim corretas. Se você pegar outras obras e comparar as informações históricas de cidades, né, de personagens, de fatos ocorridos dentro do campo da história, são muito bons também. Agora, há algumas coisas que dogmaticamente nós temos uma visão assim, né? A cristandade, o cristianismo tem uma visão dogmática acerca de determinados assuntos. Um deles é que nós cristãos não temos assim dogmatizado dentro do nosso rol de fé a questão, por exemplo, de reencarnação. Não temos isso. Ainda que saibamos que a reencarnação ela antecede Allan Kardec. Muita gente pensa que o ensino da reencarnação ele vem através de Allan Kardec. Não. O ensino da reencarnação ele já vem com o budismo, inclusive, que inclusive os ensinamentos de Siddhartha Gautama, né, o Buda, foram anteriores aos ensinos de Jesus. Então lá já nos ensinamentos de Siddhartha e nos ensinamentos budistas já há o conceito da reencarnação. E nos tempos de Cristo havia também os conceitos de reencarnação. Por exemplo, né, tem uma pergunta até um tanto complicada que os discípulos fazem para Jesus. Jesus, Senhor, quem pecou? Este pecou ou foi ele, os seus pais que pecaram a fim de que ele nascesse assim? Ora, vejam o teor da pergunta. Então, alguns veem nisso ali um indício de reencarnação na pergunta dos apóstolos para Jesus. Né? Será que foi ele que pecou em outra vida, né, para ele nascer desse jeito? Então, infelizmente, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, o autor deste comentário, o Dr. Russell Norman Champion, ele acreditava na reencarnação. Tanto é que eu tenho uma outra obra dele, que está ali, aquele cinza aqui, ó, tá vendo? Então, ali é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Ele dedica ao estudo da reencarnação inúmeras páginas, são praticamente 50 páginas, falando densamente acerca da questão da reencarnação. E sobre a ressurreição, ele já dedica mais ou menos metade da metade dessas páginas, né? Então nós cristãos respeitamos, eu respeito muito as pessoas que acreditam nos seus dogmas, né? Não estou aqui metendo malho, nem tampouco falando mal, mas nós cristãos não temos como regra de fé e prática acreditar na reencarnação, ok? Não é uma doutrina central do cristianismo. Se eu estivesse falando que eu estaria mentindo. O cristianismo tem na ressurreição uma das suas doutrinas centrais, uma das suas doutrinas mais importantes dentro do rol da fé, que é a ressurreição e não a reencarnação. Então, queridos, o Dr. Russell, ele é propenso, ou posso dizer assim com toda certeza, ele acreditava na reencarnação. Uma outra coisa também, ele é universalista. Ele deixa entender isso muito claramente, não tanto no comentário em si,
o Novo Testamento em versículo por versículo, mas na obra ali, aqui, essa obra aqui, tá? Cinza, que é a enciclopédia de história, filosofia e teologia, né? Ele ali ele fala exatamente sobre o universalismo. E o que é o universalismo? É o conceito de que tudo e todos serão salvos. Até mesmo o próprio inimigo das nossas almas, conhecido como Satanás, até ele será salvo. Porque o Dr. Russell Champion, ele é universalista. Isso é uma coisa que ele não escondia de ninguém, né? Outra coisa, há textos que ele chama Jesus de taumaturgo. Ou seja, para quem não sabe, dentro do comentário dele, esse texto taumaturgo, o taumaturgo é um termo parapsicológico, tá? É um termo da parapsicologia para falar de uma pessoa que tem poder, que emana poder de si, poder de curar as pessoas com a energia do corpo. Aí baseia-se inclusive no método de Kirlian, da fotografia de Kirlian, né? É um homem que descobriu um método de supostamente fotografar o corpo da pessoa e aí a aura de energia que a pessoa tem quando uma pessoa principalmente está impondo as mãos sobre uma pessoa ou orando por uma pessoa. É algo da parapsicologia, isso não está revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que a oração feita em nome de Jesus, Jesus disse, e tudo quanto pedires em oração em meu nome, crendo, recebereis. Mas não existe nenhum texto na Bíblia que fale que quando nós oramos, nós emanamos energia em cima das pessoas, ainda que se possa ser cientificamente, né, alguma coisa bonita ou até comprovada, mas biblicamente não está dentro do rol da doutrina da fé. Esse tipo de conceito, esse tipo de ensino, esse tipo assim de adequação a uma oração que fazemos pelas pessoas. E o Dr. Russell, ele constantemente fala que muitos milagres que Jesus fez e muitas curas que ele realizou foi pelo fato dele ser um taumaturgo. Então, deixa aqui um conselho para você. Todo comentário, ele não é perfeito. Nenhum comentário, por melhor que seja, tem aqueles comentários ali, ó, tá vendo? Aqueles comentários ali das edições Vida Nova, talvez esse daí sejam os melhores comentários que tem em língua portuguesa. Ou aqueles vermelhinhos que estão ali, ó. Esses vermelhinhos aqui, tá? Esses aqui, ó. Ali. Esses vermelhinhos ali. Pode ser que seja um dos melhores também que tem na língua portuguesa, que é da editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. Tá? Então não há comentário perfeito. Comentário perfeito não existe. Então leia a Bíblia, procure fazer a exegese textual, procure todos os recursos que você puder. Dicionários, concordâncias, recorra à linguística, ao hebraico, ao aramaico, ao grego. Procure ver a questão cultural, não é, da época, em que circunstância foi falado determinadas coisas, em que contexto o texto está inserido, a fim de que você possa entender melhor as Sagradas Escrituras. E leia o comentário, sim. Eu tenho muitos aqui comigo aqui. Uns que me acompanham já há muito tempo, né, muito bons até, mas eu de vez em quando lendo-os, né, eu costumo ver que tem coisas que eu não concordo, porque são comentários humanos, e todo comentário humano sempre vai ter falhas, sempre vai ter erros, assim como tem, na minha visão, né, alguns erros e falhas que eu expus aqui nesse vídeo, do comentário Velho Testamento Interpretado e do Novo Testamento Interpretado, que por sinal, por incrível que pareça, o Dr. Russell era especialista em Novo Testamento, mas ele, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, ele vai melhor no comentário do Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, do que no Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele comenta melhor lá do que aqui. Então, é a minha opinião, ok? Isso por uma visão, um vislumbre, assim, de doutrina cristã e até judaica, ok, queridos? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá essa força, irmão. Em nome do Senhor Jesus, se inscreve aqui no canal, não deixe de dar o like, que é o joinha. Muita gente vendo os vídeos não dando like.
comenta positivamente. Isso faz com que o algoritmo do YouTube, é uma espécie de robozinho, né? Ele veja que os nossos vídeos têm relevância e vai indicando nossos vídeos para outras pessoas ao redor do mundo poderem ver, assistir e serem abençoadas aí por esse Brasilzão aí que está precisando tanto de pessoas para pregar a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Ok? Então que Deus abençoe cada um de vocês que são inscritos aqui no canal. Muito obrigado de todo o meu coração, tá? De todo o meu coração para você que se inscreveu aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.